Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo das circunferências, círculos e polígonos, nós agora vamos ver aqui relações métricas nas circunferências. Você se lembra que eu falei que parte do que a gente está vendo de circunferência é uma revisão da oitava série diante da mudança desencadeada, né, pela nova Base Nacional Curricular Comum. Então a gente está tendo que se adaptar a isso, né? Temos ainda algumas arestas que a gente tem que aparar, mas a gente está. Por isso que eu não estou seguindo exatamente a sequência do livro, mas podem ficar tranquilos que tudo vai ser dado certinho, sem problema algum, sem haver prejuízo para vocês, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Bom, dando prosseguimento, então, isso agora não é uma novidade para vocês. Esse é um assunto especificamente, sempre foi de nona série. Tá? Que são as relações métricas na circunferência. A gente já viu o que é exatamente, já se lembrou, né, da diferença entre circunferência e círculo. Então agora nós vamos ver as relações métricas. Do mesmo jeito que tem as relações métricas nos triângulos retângulos, né, em triângulos quaisquer também, a gente vai ter relações métricas nas circunferências que a gente vai ver aqui agora. Baseadas exatamente naquelas posições relativas, né, secantes, tangentes e por aí vai. Então vamos lá. Relações entre duas cordas concorrentes. Concorrentes, um ponto em comum. Então nós temos aí uma circunferência, uma corda, essa corda eu vou chamar de AB, né? A corda, gente, é um segmento que é um segmento de uma secante, de uma reta secante, certo? Ou de uma semi-reta secante. E aqui nós temos outra corda. Estão vendo lá? Ó, elas têm um ponto em comum, que é esse ponto P aí, por isso que elas são concorrentes. E aí, o que a gente pode dizer dessas duas cordas? Né? Vocês estão vendo que quando elas se interceptam ali em P, elas geram quatro segmentos, o AP, o PB numa, e o CP e o PD noutra. E aí? Bom, pegando o nosso conhecimento, né, de semelhança de triângulo, olha o que a gente vai ver. Vamos fechar um triângulo ali em cima, tá vendo aquele tracejado ali? O tracejado é linha auxiliar, né? Não é uma linha original, não faz parte de nenhuma das duas cordas. É só para nos ajudar na nossa conclusão aqui, em chegar à nossa conclusão. Então, vocês estão vendo que eu tracejei o segmento AC, fechei o triângulo ACP, né? Tracei o segmento BD, fechei o triângulo BDP. Então, vocês estão vendo esses dois triângulos. E aí, o que a gente pode dizer deles? Bom, está na cara ali que tem dois ângulos ali que são congruentes, né? Que são os opostos pelo vértice. Mas olha só, eu vou mostrar para vocês agora que esses dois triângulos eles são congruentes. Semelhantes. Por quê? A gente já viu que para serem semelhantes, basta ter dois pares de ângulos congruentes. Bom, um par ali está muito na cara, né? Que são esses dois aí, ó. OPV. Ah lá, então, ó, APC, que é o de cima, né? O azulzinho de cima, e o BPD, que é o azulzinho de baixo, são opostos pelo vértice. E aí, qual outro? Bom, gente, olha aquele ângulo ali. Aquele ângulo ali, o ACP, ele é congruente ao ângulo DBP. A ordem aí não interessa, pode ser PDP, PBD ou DBP. Mas olha só, os dois, eles são correspondentes ao mesmo arco. Olha aqui, ó. Esse arco aqui, ó. Estão vendo esse arco? Esse ângulo, então, no vértice em C aqui, ó, ele é metade da medida desse arco. Esse ângulo com vértice em B aqui, ó, os dois amarelinhos, né? Por isso que eles têm a mesma medida. Ele também é metade da medida daquele arco, então eles são congruentes. Certo? Com base nisso, esses dois triângulos são semelhantes, então a gente pode escrever ali a relação de semelhança, que é a famosa proporção, né? Ah lá. Em cima, nos antecedentes, né? Ou se preferirem numeradores, tanto faz.
os lados os segmentos que formam o triângulo ACP, né? AC, AP e CP, embaixo BDP, BD, PD e BP. Aí o que a gente tem ali? Note que o AC e o BD eu vou desprezar. Eu vou desprezar por quê? Porque eles são tracejados, eles não fazem parte dos segmentos originais das cordas, relação entre as cordas. Então os dois ali foram só para nos ajudar, nos auxiliar. Então a gente vai usar aquelas duas ali, ó. E agora, se isso aí é verdade, né? Basta multiplicar, cruzar, que a gente chega à relação, ó. Então o que a gente tem? AP, que é esse segmento, multiplicado por BP, que é esse daqui, ó, os dois segmentos determinados ali pela interseção das duas cordas, né, em P, o produto dos dois é igual ao produto dos dois segmentos também gerados por essa interseção sobre a outra corda, ó, CP multiplicado por PD, certo? Então é essa a primeira relação, relação entre duas cordas concorrentes, ok? Agora vamos ver, relações entre dois segmentos secantes a uma circunferência. Então vamos. Está aí a circunferência de novo, segmentos secantes. Atenção. Quando a gente fala em segmento secante, ele é um pedaço de uma reta secante, né? Uma corda é um segmento secante? Há controvérsias, né? Uma corda é uma corda. Mas uma corda faz parte, ela pertence, está contida num segmento secante. Então, olha ali, vamos pegar aquele ponto ali que eu localizei externo ali a circunferência. Vamos chamar ele de P, certo? O que eu vou traçar agora? A partir de P, eu vou traçar um segmento secante. Se ele é segmento, ele vai começar em P e vai terminar em algum lugar, onde ele vai terminar na circunferência, mas ele tem que ser secante. Ele tem que ter dois pontos de interseção com a circunferência. Então, vamos traçar, ó, lá. Então, ele tem dois pontos de interseção, ó. Então, ele é um segmento, porque não é uma reta, ele começa em P, ele tem a interseção aqui, e ele tem uma interseção à extremidade aqui, ó. Então, ele é um segmento secante, certo? Então, ele é um segmento secante. Então, ali, ó, agora o que a gente vai ter? Eu vou marcar os pontos ali de interseção, o A e o B é lá, ó. Então, nós temos ali, notem que a B está contido, é uma corda que está contida em AP ou em PA. Então, a corda está contida no segmento secante PA, certo? O segmento secante pertence à reta secante, né? A reta secante, o prolongamento, se você prolongar ali, tanto a partir de P para a direita quanto de A para a esquerda, você vai ter a reta. Ela é meio que linha de Equador, né? É uma reta imaginária ali, mas todo segmento pressupõe a existência de uma reta. Todo segmento é um pedaço de uma reta. Então, agora traçando o outro segmento secante a partir de P, ó, é lá. Mesma coisa, dois pontos de interseção também, então secante, olha lá, C e D. Lembrando que CD e AB, insistindo nisso, são cordas. Então, uma corda sempre pode pertencer a uma reta secante, pode pertencer ao segmento secante. Certo? Então, agora o que a gente vai ter? De novo, nós vamos ter que fazer uma jogadinha aí usando o triângulo. Mas onde que eu vou ter triângulo aí para eu chegar à relação que eu quero? Bom, então vamos tracejar ali duas linhas auxiliares, dois segmentos auxiliares. Primeiro, BC, olha lá, ó. Então, quando eu tracei BC, surgiu o triângulo PBC, ou BCP, a ordem não interessa. Estão vendo lá, ó, né? E quando eu traço o outro segmento, né? Um outro segmento a partir de A agora, olha lá, surge um outro triângulo, que é o PAD. Então são dois triângulos, o PAD, certo? Que foi o segundo que surgiu quando eu tracejei a segunda corda AD,
e o triângulo PBC, certo? Notem também que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Eu vou escrever ali, mas eu já vou me antecipar aqui a vocês, ó. Porque eles têm esse ângulo aqui em comum, certo? Esse ângulo pertence aos dois, ó. Certo? É o ângulo APC aqui, ó. APD, né, do triângulo, nesse triângulo aqui, ó. PAD, ele é o APD. E ele no triângulo PBC, ele é CPB, ou BPC, né? Vamos marcar direitinho agora? Eles são semelhantes. Então vamos bonitinho agora. Então, olha lá, os dois são semelhantes. Agora eu vou mostrar por que eles são semelhantes, né? Um eu falei. Por que esses dois aí são congruentes? Porque também eles se relacionam ao mesmo arco BD, ó, eles são equivalentes ao mesmo arco BD. Qual que é a medida desse ângulo inscrito aqui? É a metade de BD. Qual que é a medida desse ângulo inscrito aqui? É a metade de BD. Ora, então se os dois são metade de BD, os dois têm a mesma medida, os dois são congruentes, certo? Então já tem um par para chegarmos à semelhança, mas eu já tinha falado que P ali, o vértice P, né, o ângulo APD e o ângulo CPB, na verdade é o mesmo ângulo, né? É um ângulo, aquele vértice, aquele ângulo com vértice em P ali, ó, ele é um ângulo comum, certo? Ah lá, tá? Então APC ou APD ou AP ou CPB, né, é tudo o mesmo ângulo. Tá ok? Então, dali, de novo, a gente chega à relação de semelhança, à proporção, né? A proporção de semelhança aqui, ó. Eu não vou precisar de novo dessa. Vamos dispensar isso aqui. Dispensei. Ah lá. Joguei fora. Joguei fora. Aí, o que a gente vai ter aqui agora? PA está para PC, assim como PD está para PB. Notem, então, que PA é isso tudo aqui, ó. PC é isso tudo aqui, ó. PB é esse pedacinho aqui e PD é esse pedacinho. Multiplicando cruzado, a gente chega à relação que a gente quer lá, ó. PA vezes PB. Então, o segmento externo, segmento desse segmento tangente, a parte externa do segmento tangente, PA, a parte externa é PB, multiplicada pelo segmento tangente, é igual à parte externa do outro segmento tangente, multiplicada por todo o segmento tangente. Tá ok? Então, essa é a segunda relação. Agora, a gente vai ter a terceira relação, que é a relação entre o segmento secante e o segmento tangente a uma circunferência. Então, olha lá, tem a circunferência, tem um ponto externo, né? Então, você tem esse segmento, ele é tangente, né? Ali em A é o ponto de tangência, então. Você já sabe que o raio ali naquele ponto de tangência é perpendicular a esse segmento. E tem esse segmento secante ali, ó, que é o PB, que faz interseção também em C. Lembre-se que secante tem que ter dois pontos comuns, duas interseções. Ah lá. E agora? Agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali, de novo, uma situação que eu vou ter que fechar um triângulo. Na verdade, dois, né? Onde que eu vou fechar esses dois triângulos? Bom, eu vou fechar o primeiro triângulo tracejando ali, ó, AB, e vou fechar o segundo triângulo também tracejando AC. Ah lá. Então, nós temos aqueles dois segmentos auxiliares. E agora? Quando eu tracei esses dois segmentos auxiliares, notem que eu gerei dois triângulos ali, ó. O triângulo ACP, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Depois vai sumir, tá, gente? No próximo slide some. E o triângulo
é ABP, que é esse todo aqui, ó. Vou melhorar isso? Vocês vão ver daqui a pouco. Então, olha lá, esses dois triângulos são semelhantes, eu vou mostrar por quê. Olha só, aqueles dois ângulos ali, ó, o zoinho amarelo, são congruentes. Por quê? E o APB é comum. O APB é comum, é fácil a gente ver isso, né? Que o APB é comum aos dois. Ou APB, APC, tanto faz ali. Então, chegando ali, olha aqui por quê, ó. Ah lá, eu separei os dois triângulos aqui agora, certo? Então, presta atenção. O ângulo P aqui, ó, esse ângulo converte-se em P aqui, ó, ele é comum. É o mesmo ângulo para os dois triângulos, concordam? Agora eu tirei os dois triângulos, separei, né, como eu sempre recomendei a vocês. Aí o que que acontece? Olhem esse ângulo B aqui. Olha lá na figura. Qual que é a medida dele? É a medida do arco, AC aqui, ó. Por que que é a metade do arco AC? Por quê? Porque ele é um ângulo inscrito. Agora, olhem o outro ângulo que é congruente a ele, que é esse aqui, ó. É esse aqui. O que ele é? Eu mostrei para vocês na aula passada, vou demonstrar na live, na próxima live eu vou demonstrar para vocês que esse aqui é um ângulo de segmento. Então o ângulo de segmento, ó, ele também tem, o vértice dele, ó, tá aqui em A e ele tem uma extremidade dele em C. Então esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de segmento. Então ele mede o quê? A metade também desse arco aqui. Então ele tem a mesma medida que o ângulo do vértice B ali. Então eles são congruentes, levando à conclusão dos dois triângulos semelhantes. Tá claro? Então você vai ter que PA, mesma coisa, você dispensa aquela primeira razão lá, porque não precisa, são dos segmentos auxiliares. A gente chega a qual conclusão? Que PA vezes PA, ou seja, o quadrado da medida do segmento tangente, equivale ao produto do segmento secante, PB, pela parte externa desse mesmo segmento secante, olha lá, PC. Certo? Então são essas aí as relações relações métricas que a gente vê na circunferência. Tá bom, meninos? Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, tá? Lembranças, abraços a todos. Tchau.